Aleluia. Irmãos, mais uma vez, eu queria dizer para toda a família Mevan, para toda a igreja, que é um privilégio enorme estar aqui nessa tarde com cada um de vocês e uma grande responsabilidade, porque todas as vezes que a gente vem aqui para falar qualquer coisa, irmão, seja qualquer coisa, o coração da gente fica apertado, porque, como muitos já disseram aqui, nós sabemos o nível das pessoas que têm caminhado conosco aqui dentro desse ministério. Cada um que ministrou nesses dias de primícia, foi cada palavra tremenda, cada revelação tão grande, tão forte. E eu creio que Deus tem trazido aquilo que tem colocado no coração de cada um de nós, amém? Eu não sei você, mas eu tenho aprendido muito com tudo aquilo que tem sido liberado, por cada um que tem liberado. Ontem o Mário liberou uma palavra tremenda. Ontem foi muito forte, desde o princípio, desde as 6 horas a presença de Deus foi forte aqui no nosso meio, foi tremendo. E pregar no penúltimo dia, irmãos, eu queria que você nessa noite com carinho se colocasse no meu lugar. Nós estamos no penúltimo dia das primícias, e olha tudo que foi falado aqui, irmão. O que eu posso falar? O que eu posso dizer? Essa tarde eu fiquei, Senhor, o que eu vou falar, Pai? O que eu vou dizer? O Hudson traz uma coisa muito maior do que aquilo que eu pensei em dizer. O Mário outra coisa, o Marcos outra coisa, o nosso mestre, o Rabi. O Hudson, falar o quê? Pastor carinhoso, o docinho do Senhor. Cada um com um presente. Pastor Douglas Sobra aqui em cima disse que cada um tem algo especial do Senhor. É verdade, irmãos. E é por isso, e foi nisso que eu me baseei, naquilo que cada um tem de especial nessa noite. E assim, eu costumo dizer, né, quem somos nós para querer dar algum título naquilo que vai ser dito nessa noite, que eu creio, irmãos, que é Deus que fala através de nós, amém? Eu creio que o menor no reino de Deus é o maior. Então, irmãos, eu acredito assim, que quando o menor sobra aqui em cima, ele não é nada, ele não é ninguém, mas aquele que está dentro dele é dono de todas as coisas. O interessante não é buscar um propósito, mas viver por um propósito, amém? Não é por aquilo que vivemos, mas é aquilo que vive em nós que faz nós sermos cada dia melhores. Amém, queridos? E se fosse para dar um tema para essa tarde, eu queria dizer o seguinte: homens envolvidos com Deus. Glória a Deus, amém, queridos? E se você puder abrir a palavra de Deus comigo em Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Irmãos, enquanto você abre, preste atenção naquilo que eu vou te falar. Você pode abrir sua Bíblia, seu iPad, seu celular, mas o interessante é que você abra a Bíblia em Êxodo 33, verso 18. Se você não tem Bíblia, você acompanha aqui com a gente. Irmãos, olha aqui para mim. Vários homens de Deus foram chamados ao longo da história, daquilo que Deus separou para cada um deles. Cada um teve um chamado diferente, cada um teve uma convocação especial. Deus chamou cada um pelo nome. Tanto é que Deus diz que escolheu cada um de nós desde o ventre da nossa mãe, nos chamou pelo nosso nome. Ainda que éramos criaturas informes, Ele sabia o nosso nome. Até o número do seu CPF Ele sabia, irmão. E Ele te chamou pelo seu nome, diz: tu és meu. E Ele conhecia cada um daquilo que você ia viver, cada história, cada coisa que você ia viver. Ele já tinha noção de tudo, porque Ele é Deus. E diz que antes que houvesse dia, Ele era. E antes que se formasse alguma coisa, Ele era. E que tudo se formou por meio dEle. Para Ele são todas as coisas. E é tão tremendo a gente pensar que são vários homens que a gente poderia citar, mas Moisés foi um homem tremendamente, especialmente usado por Deus, irmãos. Um homem que, como nós conhecemos a sua história, foi criado dentro de um palácio como um príncipe, para governar uma grande nação. Deus tira ele daquele lugar, leva para um lugar, e naquele lugar Deus faz ele general do seu exército, do seu povo. E quando Moisés ouve Deus falar aquilo através da sarça ardente, ele treme de medo. Mas Deus diz assim: não tenha medo. E Moisés tenta arrumar uma desculpa. Ele fala assim: Senhor, mas eu vou em nome de quem? Deus vira para ele e fala: vai no nome do grande eu sou. E como foi pregado aqui esse dia para trás, Moisés chega diante do faraó e fala o seguinte: tá bom, você veio tirar o povo daqui, mas em nome de quem, meu irmão? Em nome do grande eu sou. Eu sou o quê? Não sei, eu só sei que Ele é.
E ele chega diante do faraó e fala: não sei, mas eu sei que eu vim tirar o povo daqui. E ai, se você não deixar o povo vir comigo. E Deus diz na sua palavra que ele endureceu o coração de faraó. E faraó diz: não. Então vamos ver então, se não. Deus começa a mandar pragas sobre o Egito. Chega até um ponto em que o faraó não consegue mais e libera o povo, irmãos. E olha que tremendo. Moisés vê grandes coisas, Deus fazendo grandes coisas através de si mesmo. De repente um cajado se torna uma cobra. De repente a água se transforma em sangue. De repente não se sabe de onde, mas gafanhotos atacam o deserto, irmãos. Rãs, lepra ataca o povo. A morte de todo primogênito nascido de uma mulher. Tremendo. Tudo aquilo Moisés viu pelas suas próprias mãos acontecer. E de repente o faraó manda o povo sair do Egito. E quando o povo sai do Egito, Moisés se vê diante do mar vermelho, irmãos, olha que tremendo. Moisés se vê diante do mar vermelho. Deus diz: usa o cajado e atravessa o mar. Ele diz como? Eu acredito que ele levantou a mão para o céu. A hora que ele tocou na água, o mar abriu, irmãos. Ele tocou o cajado na água e o mar abriu. Ele não sabia como, mas ele sabia que até ali o seu ministério, que simbolizava o seu cajado, estava à frente dele. Então a hora que ele toca com o mar, com o seu cajado sobre o mar, as águas se abrem. Diz a Bíblia que o povo passa com terra seca no meio do mar, irmãos. Mar à direita, mar à esquerda, e na sua frente um corredor seco para você passar. Você pode imaginar isso? Olha o que Moisés viu. E o mais interessante é o que eu vou ler aqui agora. Moisés não se pega preso naquilo que Deus permitiu com que ele fizesse. Moisés não pega-se preso naquilo que Deus permitiu que através dele acontecesse. Olha que tremendo. Êxodo 33, verso 18, diz assim: então disse Moisés ao Senhor: rogo-te, pois, que mostre-me a tua glória. Porém o Senhor lhe disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia, e quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Irmãos, preste atenção. Moisés, diante de tudo aquilo que viu o mar se abrir, viu coisas maravilhosas acontecer, a água virar sangue. Deus disse que ia matar e matou. E Moisés não quis saber de nada daquilo que ele tinha passado. Homens envolvidos com Deus. Moisés vira para o Senhor e fala: Senhor, deixa eu conhecer a tua presença. Senhor, deixa eu conhecer a tua vontade. Irmão, sabe o que é interessante? Quando eu me envolvo com Ele, eu começo a aprender aquilo que interessa o coração dEle. Sabe que muitas das vezes nos interessa? Um carro novo, um serviço de excelência, um salário bom, uma casa, uma família. Ah, irmão, eu quero casar. Glória a Deus, entrar de noiva na igreja. Irmãos, Deus sonhou coisas grandes, porque diz a palavra que assim como os céus são mais elevados que a terra, assim os pensamentos dEle é mais elevado que o nosso, amém? Mas o interessante é que nós sonhamos, mas esquecemos que Deus também tem um sonho. E dentro do sonho de Deus, o meu sonho é perfeito. Quantas das vezes nós nos perguntamos: ah, mas eu queria tanto entrar de branco. E você perguntou como é que o Senhor queria que você entrasse. Às vezes você ia entrar flutuando, irmãos. É o sonho de Deus, não é o seu. Ah, eu queria que fosse perfeito o louvor hoje. Então não faz o louvor para você, faz o louvor para Ele. Já cansei de ouvir: irmão, não gosto daquela música. Desculpa, irmão, não é para você que nós cantamos. Se ele recebeu, amém. O ruim é quando ele não recebe. E eu falando com Deus nessa tarde, eu falando: Deus, eu quero um ministério. Sabe o que Deus me falou? Você tem um propósito. Eu falei: como assim, Senhor? Ele falou assim: ó, eu não dou ministério para quem não tem propósito, mas para quem tem propósito eu entrego o ministério. Meu Senhor, mas como assim? O meu sonho não está no ministério, o meu sonho está no propósito. Eu criei o mundo e a terra com um propósito. Eu criei cada um de vocês com um propósito. Mas sem o propósito não existe um ministério. Ah, irmão, eu quero fazer teatro. Meu ministério é teatro. Com qual propósito? Eu quero pregar para todo mundo saber que eu prego. Esse é o propósito? Qual o propósito?
Nós estamos aqui nas primícias, irmãos, e tem sido falado de aliança, tem sido falado de compromisso, de honra, mas a principal honra é honra ao Senhor com tudo que tens. Sabe o que é mais interessante? Quando Deus cria tudo, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e a coisa mais semelhante que nós somos diante do Senhor é que nós temos o livre-arbítrio. Deus, Ele nos deu tudo, irmãos, e às vezes o que Ele quer de nós de volta é o livre-arbítrio. Eu sou livre para viver do jeito que eu quero, mas eu decido não viver do jeito que eu quero, mas viver do jeito que Ele decidiu que eu viva. Por isso que Ele diz: nele nós somos perfeitos, não em nós. Irmãos, o peixe foi criado da água. Deus vira para a água e fala: água, crie peixe. Peixe aparece dentro da água. Deus disse: terra, produza frutos e flores e árvores de todas as espécies. E Deus então cria. E é interessante que quando você tira o peixe do seu habitat, ele morre. Quando você tira a árvore do seu habitat, que é a terra, ela morre. E quando nós estamos de Deus distantes, nós também morremos. E o interessante é que não nos preocupamos com isso. Sabe o que eu acho interessante, meu irmão? Deus tem uma promessa para cada um de nós, você crê nisso? Muitas das vezes nós estamos presos naquilo que Deus pode fazer. Moisés viu o mar se abrindo. Pedro, meu irmão, viu Jesus caminhando sobre as águas. Por enquanto pensava que era um fantasma. Quando Jesus disse: espera aí, é eu. Todo mundo falou: epa, será que é ele mesmo? Pedro vira para Jesus e fala: Pedro era peitudo, irmão. Pedro vira para Jesus e fala: se é tu mesmo, mestre, mande eu ir aí ter contigo. Jesus levanta a mão e fala: vem. Pedro sai do barco, irmão, pisa na água, e ele começa a caminhar por cima da água. Olha que tremendo, irmão. Tem uma promessa, irmão. Essa promessa diz assim, ó: se passares pelo fogo. Vamos ler isso aí, eu não queria ler não, mas Isaías 43, abre cor para mim, Isaías 43 verso 2, olha que tremendo, promessas de Deus, é tão linda a promessa, a promessa, a promessa. Irmãos, a Bíblia já está cheia de promessa, mas vamos ler essa promessa. Isaías 43 verso 2 diz assim, ó: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Sabe o que é interessante? Em momento nenhum Deus diz assim, ó: quando você passar. Ele não diz que você não vai passar, ele diz: você vai passar. Mas Senhor, é nas águas, vamos caminhar em cima. Senhor, é o rio, não interessa, ele não vai te submergir. Senhor, o negócio agora é fogo, irmão, presta atenção. Ele diz: quando passares pelo fogo, a chama lá dentro do fogo não vai arder em ti. Mas ele disse: você vai passar pela água, pelo rio, pelo fogo. 3 etapas em Deus, irmãos, 3 níveis em Deus, que nós vamos ter que passar. As águas, os rios de Deus e o fogo de Deus. Pois foste purificado no fogo e aprovado fostes. Em qual nível nós estamos nos encontrando? Ele disse: quando passares pelo fogo. Mas sabe o que é interessante? Pedro quis caminhar nas águas, Moisés viu o mar se abrindo. Os 3 moços entraram dentro da fornalha e verdadeiramente a chama não queimou eles. Irmãos, coisas tremendas. Deus é tão Deus que ele parou o sol. Irmão, nós sabemos que há uma rotação e uma translação no sistema solar. Porém, irmãos, se a Bíblia diz que o sol parou, eu creio que não foi a terra que parou, não foi o sol. Porque a Bíblia diz que foi o sol que parou. E quando o sol parou, irmãos, imagina comigo, irmãos, o dia tem 24 horas exatas, cronologicamente falando. E é interessante que o homem teve que consertar, porque tem uma coisa errada. Tem um dia que está faltando dentro da cronologia. Por isso que nós temos o horário de verão. Estuda, irmão, por que nós temos o horário de verão? Para que o relógio cronológico da terra seja ajustado. Deus para o sol um dia para que o seu povo ganhe a batalha, irmãos. Olha que coisa tremenda, sabe? Mas o mais interessante de tudo é que Deus usa homens para fazer grandes coisas. Você crê nisso? Você crê que Deus vai te usar para fazer grandes coisas? Você crê que Deus vai fazer você passar pelo fogo? Então feche seus olhos nessa noite, um minutinho, e fala assim comigo, ó: e se eu passar pelo fogo, na tua fumaça eu entrarei,
longe do santo. Não sei mais, e se eu passar? E se eu passar pelo fogo? Eu não, na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo. Não sei mais. Levanta a mão e fala: quem já no santo dos santos em outro não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Nós clamamos nessa tarde, Senhor, pela tua glória, Pai. Nós não queremos os teus benefícios, nós não queremos os milagres que o Senhor pode fazer, Pai. Nós não queremos a cura, nós não queremos as bênçãos, nós queremos o Senhor dentro de nós, a tua vida em nós, Senhor Pai. Oh Deus, nós precisamos do Senhor, Pai, que esse ano, que essas primícias verdadeiramente sejam entregues ao Senhor em honra, em adoração, em graça, para que se cumpra aquilo que o Senhor prometeu sobre nós. Em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Então por que você não aplaudiu o Senhor até agora, em nome de Jesus? Aleluia! Existe sim promessas. Sabe o que é interessante? Existem promessas, e são muitas. O problema é quando nós nos fixamos na promessa. Deus não te chamou para viver promessa, Ele te chamou para viver uma herança. Abraão não entendeu isso, irmãos. Deus falou assim: ó, sai da tua terra, da casa da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha que interessante, Deus não mostrou nada para ele. Deus não mostrou nada para Abraão, mas falou: sai do lugar onde te limita a sua visão. Irmãos, tem um lugar que limita a nossa visão, tem um lugar que prende o nosso entendimento. Existe um lugar onde muitas das vezes nós estamos presos. Sabe onde é esse lugar? Coloca a mão no seu coração. Diz assim: este lugar sou eu mesmo. Sabe quem te impede de receber as bênçãos? Você mesmo. O Senhor Jesus disse certa feita: o meu povo perece porque lhe falta entendimento. Irmão, Abraão sem entendimento, não sabia, ele tinha uma promessa. Ele chega em Canaã, ele está na terra de Canaã, mas ele não tem entendimento. Deus diz: sai daí que eu vou te levar para uma terra que emana leite e... Abraão chega na terra, sabe o que tinha na terra, irmão? Deserto. Deserto. Abraão chega na terra, ele olha no deserto, fala assim: obrigado, Senhor, foi para aqui que o Senhor me trouxe. Perto do deserto ele desce para o Egito. Sabe por quê? Ele não tinha entendimento que Deus deu uma promessa, e quem deu a promessa é fiel para cumprir, irmão. Eu não quero viver de promessa, irmãos, eu quero viver de herança. Sabe qual que é a herança? Espera aí que eu já te falo. A promessa já foi dada, mas Abraão não sabia. Eu vou te contar um segredo. Se Abraão chega na terra e usa aquilo que está escrito em Cantares, capítulo 4, versículo 11. O que está escrito lá? Sabe o que está escrito em Cantares? Capítulo 4, versículo 11. É simples, irmãos. Deus diz: eis que te mandarei para uma terra que emana leite e... Chegando na terra, ele vê uma terra seca. Nós somos impedidos por nós mesmos de conquistar aquilo que Deus permitiu que nós conquistássemos. A bênção já foi colocada em cada um de nós. Deus, quando Ele cria o homem, Ele coloca a bênção dentro do homem, mas o homem não entende isso. A bênção foi tirada de Deus e colocada dentro do homem. Em Cantares 4, versículo 11, diz assim, ó: leite, mel e leite estão debaixo da tua língua. Cantares Salomão, capítulo 4, versículo 11: mel e leite estão debaixo da tua. Profetiza, filho do homem, sobre o vale de ossos secos, porque sobre a tua palavra se levantará um grande exército que marchará sobre a terra. O poder de todas as coisas está dentro de nós, está através de nós. Se creres em Jesus e com tua boca o confessares como seu Salvador, será então salvo. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
Você pode dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus? Não ouvi, glória a Deus, aleluia. Está dentro de nós, irmão, foi colocado dentro de nós, foi implantado dentro de nós um sonho. A promessa de Abraão já estava dentro dele, já estava dentro de Sara. Mas às vezes nós paramos no meio do caminho, no meio do propósito, porque nós queremos ajudar a Deus. Sabe o que é interessante? Às vezes eu e você vemos uma pessoa, às vezes, olha para quem está do seu lado aí. Você olhou para ele, o que você imaginou? Ah, não sei, irmão, ele é bonito. Esse aqui nem tanto, é até mais ou menos. Ah, esse aqui dá até pro gasto. Se cutucar, dá um caldinho, mas olha lá. Irmão, olha aqui para mim, irmão. Você pode ver uma pessoa, mas Deus, quando olha para você, Ele vê uma nação. Muitas das vezes as pessoas diziam assim: ela está grávida de um filho. Deus, não, ela está grávida de uma nação. Carrega dentro de si uma nação. Você crê que em você existe uma nação em Deus? Você crê nisso? Você crê que dentro de você existe uma nação? Então por que você não aplaudiu e deu glória ao nome do Senhor? Dentro de você existe uma nação. Uma nação. Deus não te chamou para ser um, Ele te chamou para ser 1000. Aleluia.